Boa noite então para todo mundo aí. Gente, eu queria começar agradecendo vocês, né? Agradecendo, eu sei que é uma classe voltada para líderes e bom estar com vocês aqui. Aproveitar e dizer muito obrigado aí por todo o trabalho, toda a ajuda, todo o ministério aí esse ano na frente dos pequenos grupos. Muitos de vocês aí no sacrifício mesmo, chegando na correria do trabalho, né, e preparando o ambiente do estudo, cuidando do grupo. Eu sei que a gente sabe que o trabalho no pequeno grupo não se limita só ao horário da reunião, né? Então eu tô aqui para agradecer vocês, louvar a Deus pela vida de vocês, esse grupo fiel. Eu sei que muitas igrejas do tamanho da nossa e até maior não tem um grupo como esse, né, de gente que está à frente, tá sendo o braço direito do pastor mesmo, né? Então eu quero deixar aqui meu agradecimento mesmo de coração. Alguns eu ando mais perto, eu acompanho por causa da minha supervisão, especialmente a galera dos jovens, e estou muito, muito grato mesmo a Deus por eles. Outros a gente acompanha, né, um pouco mais de longe, conversa um pouquinho aqui, outro lá, mas sabe também pelos outros pastores, pela liderança, o quanto vocês têm se esforçado. Então, Deus abençoe mesmo. A gente não tem como pagar isso, né? Eu acho que realmente não é essa a expectativa, mas de qualquer forma a gente fica muito feliz mesmo de ver a atuação de vocês. Hoje a gente já está na parte final do livro, né? A aula da semana que vem será a última e o pastor Edgar vai fazer meio que dar uma geral, né, uma recapitulada, ou enfim, uma palavra mais de incentivo. A semana que vem, pelo que eu entendi, então é a última aula. E hoje nós vamos falar dos últimos 3 capítulos do livro, 14, 15 e 16, ou 13, 14 e 15, agora eu esqueci. 13, 14 e 15, né, os 3 últimos capítulos do livro. E deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Ó, beleza. Bom, para mim já apareceu, mas acho que para vocês vai aparecer agora. Apareceu aí, turma? Aí, Valmir, obrigado. Joia. Então, assim, falar sobre o propósito, né, do PG ou da célula, eu fiquei muito feliz quando eu li também esse capítulo, porque acabou trazendo para mim, claro, com o tema, né, propósito da célula, aquilo que já era conhecido como propósito da igreja. Eu não sei quantos de vocês que leram esse capítulo e viram aí os 5 propósitos, né, tiveram uma experiência no passado de estudar algum material ou ouvir algum tipo de mensagem sobre os 5 propósitos da igreja, ou 5 propósitos da vida cristã. Então, assim, eu achei super interessante, fiquei feliz porque o autor faz uso daquilo que já né, já é assim conhecido, e a gente fica sempre com aquela preocupação, né, gente, quando traz um assunto novo, pega um livro novo sobre igreja e tudo mais, ou no caso aqui sobre célula, fala aí, será que o cara vai querer inventar a roda, né? A gente fica preocupado porque na ânsia de vender livro ou de ser conhecido, de ficar famoso, muita gente acaba saindo do alvo, né? Muita gente acaba meio que, enfim, trazendo aquilo que a gente costuma dizer, né, que não tem tanto fundamento bíblico. O cara acaba inventando uma coisa que não tem como comprovar aquilo ou defender aquilo biblicamente. Então, nesse caso, graças a Deus, o autor ele traz os 5 propósitos da célula, que são os 5 propósitos da igreja. E o primeiro deles, olhando já aqui para o livro, é adoração. Quando a gente pensa em adoração, talvez a tendência é pensar muito em música, né, que faz parte da adoração. Talvez onde nós podemos perceber de maneira assim mais visível a adoração, mas a adoração é muito ampla, né? Glorificar a Deus em tudo aquilo que for fazer. E eu não trouxe os textos aqui nos slides, então vou pedir a ajuda dos irmãos. São 2 textos bem conhecidos, mas só para dar ênfase nesse ponto aqui, de que
E os propósitos que estão linkados aqui, os 5, eles não estão necessariamente numa ordem de importância. Não tem um melhor ou mais importante que o outro, tá bom? Apesar de nós vamos ler Coríntios aqui agora, tudo que nós vamos fazer, né? E esse texto também foi lido na mensagem do Rogério hoje, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Os 5 propósitos, eles são todos importantes, não tem um maior ou melhor que o outro. Quem pode ler para a gente aí Romanos 11, 36? Por favor, quem tiver aberto aí, pode abrir o áudio e ler para a gente. Eu posso ler. Pode ser. Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Obrigado, querido. Termina esse capítulo 11, né? De maneira bem direta, assim, enfática, né? Paulo diz, ele vem trazendo todo um argumento. Se você olhar para os versículos anteriores, né? Paulo vem fazendo perguntas, né? Quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem é que foi o seu conselheiro? Quem é que deu para ele primeiro para que venha a ser restituído? Paulo está exaltando aqui a eternidade de Deus, a soberania de Deus, né? Enfim, toda essa primazia de Deus. E aí ele vai fechar, né? Ele vai fechar aqui sem deixar nenhuma brecha para nenhum nariz empinado, né? Nenhuma soberba. Ele vai dizer, porque é dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E a ele a glória. Quando? Eternamente. Paulo fecha a conversa aqui. Então, nós temos que nos sentir privilegiados por fazer parte, né, desse chamado de Deus. Eu não falo só no sentido de sermos líderes de pequeno grupo, mas de sermos cristãos, né, irmãos? E Deus nos salvou para Ele, né? E para que o texto bíblico também diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras. Isso volta a concordar com o texto que Paulo escreve aos Efésios, concorda com o que ele fala aos Romanos, né? Quando diz que as coisas, todas elas, são para Ele e por meio dele, porque sem Ele, e aí concordando com João, né? Jesus falando no Evangelho de João, nada do que foi feito se fez, né? Então a nossa dependência dele, inclusive, é o melhor para nós, né? A ele seja a glória. Então esse ponto do estudo aqui fala da adoração, e nós já lemos, eu citei aqui 1 Coríntios 10, 31, qualquer coisa que vamos fazer, que também concorda com o texto de Romanos, né? Para ele são todas as coisas, devem ser feitas para a glória dele, né? E às vezes a palavra glória de Deus, ela fica muito no subjetivo, né? Fica talvez dessa noção assim muito distante, né? Como é que eu posso? O que é a glória de Deus, né? A glória de Deus, eu entendo, é tudo aquilo que vai promover o nome dele e as obras dele aqui na terra. Então tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deixa de fazer, que vai promover, que vai destacar a pessoa de Deus e as suas obras, o seu caráter, isso ou automaticamente promove a glória, se faz, né? Ou se dá glória para Deus, tá bom? Então, se você vai, vamos pensar aqui, a gente estava conversando de futebol aqui no começo, se você vai jogar futebol e o seu momento de praticar um esporte de lazer, se o seu comportamento ali, aquilo promove de alguma forma, né, mostra, né, revela o caráter de Deus através das suas atitudes, da maneira como você se comporta, né, se aquilo faz alguém que está jogando contra você pensar em Deus de uma maneira positiva, né, de ver em você alguém diferenciado no seu comportamento, enquanto todos os outros estão ali buscando a todo custo o seu, né, o seu bem-estar, e você se preocupa com o outro, e você é alguém que se erra pede perdão, é alguém que não vai querer roubar, né, vai primar pela verdade.
então você está ali colocando Deus à frente, você está glorificando a Deus no meio do futebol. Caso contrário, a glória está indo para você mesmo, né? Ou para qualquer outro, e quando a gente desvia isso, Deus, a Bíblia diz que ele não divide isso com ninguém, então ele vai, obviamente, se entristecer, né? Então, o primeiro grande objetivo da nossa vida e, consequentemente, do nosso pequeno grupo é em tudo que nós vamos fazer, pensar, né? Isso está promovendo a pessoa de Deus, o caráter de Deus, então eu estou glorificando a Deus, né? Deus é o começo, o meio e o fim de tudo que fazemos. Sem Ele, não tem sentido, né? Quando o texto diz não tem sentido, nada faz sentido, nada na perspectiva cristã, né, gente? Porque os incrédulos, eles veem sentido em buscar a sua própria glória, né? Em querer fazer crescer o seu nome, né? Mas quando alguém se diz cristão, então se essa pessoa faz alguma coisa que não promove o nome de Deus, então esse cristianismo já perdeu o seu sentido. Nada é mais importante então do que fundamentar a nossa célula, o nosso PG, em adoração a Jesus. E aí, nesse primeiro ponto, em todos os pontos eu vou colocar aqui, como o livro também coloca, algumas perguntas para a gente avaliar. E aí, se você quiser comentar, irmão ou irmã, pode abrir o microfone. E eu não consigo visualizar vocês aqui na minha apresentação, então não dá para saber, tá bom? Se você quiser falar, abre o microfone e pode me interromper à vontade aí, porque o legal dessa sala, né, é a gente compartilhar e dividir as experiências aí que nós temos de liderança nos nossos PGs, tá? Jesus é a razão do seu PG? Realmente, quando vocês pensam em reunir, vocês estão pensando realmente na glória de Deus? Jesus é bem-vindo na reunião? Esse termo é bem interessante, né? Como assim, pastor? Jesus é bem-vindo na reunião, né? É uma reunião onde vocês estão reunindo para a glória dele mesmo, para fazer o nome dele ficar mais conhecido? Ou é uma reunião apenas para trocar figurinha, falar de outras coisas, discutir algum tipo de ministério por si só, né? A célula não é um fim em si mesmo, né? Então, a pergunta que a gente tem que sempre fazer e avaliar com o nosso núcleo é: será que aqui no nosso PG, quando começa o PG, no coração da galera, especialmente, né, do núcleo ali, dos crentes, às vezes o incrédulo, o visitante, não está tendo essa ideia, ele não consegue pensar assim. Mas você, líder em treinamento, o seu núcleo, está começando aquela reunião com o propósito de que quando ela terminar, Jesus vai ter sido glorificado através dela. Nós vamos aprender, e ao aprender nós vamos decidir obedecer mais a Ele. Vamos dar mais glória a Ele por conhecer mais a Ele. Quando esse PG estiver terminado, os visitantes vão sair daqui dizendo: hoje eu conheci um pouco mais de Jesus, eu vi um pouco mais a Jesus, né? O PG é centrado nele ou nas pessoas? E aqui temos que entender algo muito importante. Quando nós preparamos o ambiente do PG, claro que nós preparamos para as pessoas. Claro que quando você arruma lá a sua casa, agora aqueles que estão voltando para o presencial, aquela ideia da cadeira vazia, né? Você está pensando em gente. E é legal, você tem que pensar mesmo. Mas o fim não são as pessoas. O propósito final não são as pessoas, nem as crentes, nem os visitantes incrédulos, né? O propósito final é nós sairmos dali aprovados por Jesus. Isso nós vamos ver outros propósitos aí, mas temos que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente pensa tanto nas pessoas, tanto no que vai agradar as pessoas, e acaba deixando de lado, né, em detrimento de agradar as pessoas. Eu falo isso não é só no PG não, eu falo isso em igrejas também, né? Igrejas, isso passa por todas as áreas da igreja, né? Desde o departamento infantil, do berçário, né? Ali eu sei que nós temos que pensar nas criancinhas, mas o nosso propósito é agradar a Jesus fazendo o que nós estamos fazendo ali. Isso passa, né, pelos outros departamentos. Pensa aí, né, Edson, no louvor, por exemplo, outros que estão envolvidos com louvor. É tão fácil você cair nesse engano de fazer um louvor voltado para as pessoas, porque elas gostam de determinada música ou de determinado ritmo,
E eu não estou dizendo qual é o ritmo que Jesus gosta, não estou aqui para discutir isso, né? Que seria uma bobeira pensar nisso também, né? Qual é esse aqui, Jesus... Enfim, não é essa a questão, mas a questão é, será que aquilo que nós estamos fazendo, né, nós estamos fazendo pensando primeiro, né, em glorificar, em exaltar, em enriquecer e promover o reino, a glória, o nome de Jesus, ou para as pessoas? Porque nem sempre o que as pessoas querem, aliás, na maioria das vezes o que as pessoas querem, eu não estou falando só de incrédulo, estou falando mesmo nós crentes, né? Não bate muito com o que Deus quer, infelizmente. Porque o nosso coração é pecaminoso, a nossa inclinação é para as coisas da carne. Né? Pode falar, Edson, pode falar. Claro, por favor. É muito interessante essa questão, porque nós, como seres humanos, né, temos a tendência de querer fazer para as pessoas. Por exemplo, o PG veio três pessoas hoje, aí você já entra meio xoxinho. A galera não entrou hoje, já te dá aquele desânimo, mas qual o objetivo, né? Cara, eu tô fazendo para Deus, eu me preparei para fazer o melhor e as pessoas que tiverem vão ouvir, mas o objetivo principal é para o Senhor, né? A gente tem que fazer o nosso melhor para o Senhor. Isso, na adoração, eu sempre digo pro pessoal, nas nossas devocionais ali, antes de começar o culto, ó, o propósito de você estar aqui louvando é o Senhor. Ele é merecedor da honra, da glória e do louvor. É para Ele que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui para agradar as pessoas, para agradar a Deus. Nosso coração tem que estar voltado para Deus. E eu tenho certeza que, assim, enquanto o nosso interesse for agradar a Deus, ainda que as pessoas não entendam isso, vai ser melhor para elas. Vai ser melhor para elas. Isso começa em casa. Quando você como pai, quando você como marido, você como esposa, você como filho, tem a finalidade de tudo que você for fazer, em última instância, em primeira e última instância, agradar a Deus. Pode ser que naquele momento você vai contrariar o seu cônjuge, você vai contrariar até seus pais, você vai contrariar seus irmãos, mas no final das contas, o que você está fazendo é melhor inclusive para eles. É melhor inclusive para eles. Então a gente não pode perder isso de foco, né? Jesus é a razão. Deus deve ser aquele que recebe exclusivamente toda a glória da nossa reunião de pequeno grupo. Tá bom? Isso para o bem do próprio pequeno grupo. O segundo propósito é a edificação, que aí tem a ver com capacitar as pessoas. Eu poderia trocar, como nós já ouvimos também em outros momentos lá atrás, outras literaturas e tudo mais, a palavra por ensino, né? A ideia aqui é de ensino mesmo, de edificação. Quem pode ler 1 Tessalonicenses 5,11 para nós? Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5,11. Ele fala exatamente. Consolai-vos e edificai-vos uns aos outros, ou reciprocamente. Palavra difícil de falar, né? Mas esse é mais uns aos outros na Bíblia, né? E uns aos outros tem tudo a ver com pequeno grupo, tem tudo a ver com célula, né? Tem tudo a ver com PG. E aqui é uma ordem, né, de nós nos edificarmos mutuamente. Então o PG ele deve estimular esse crescimento e edificação de todos. Quando, como diz aí, quando cada membro e participante se coloca nesse lugar de dar e receber, né? Então nós temos aí um ciclo de edificação mútua. E gente, de novo um cuidado que nós temos que ter aqui, evitar os dois extremos, tá bom? Eu quero que você preste bem atenção nisso, né? Atente para isso. Nós somos líderes. Muitos de vocês aqui têm muita experiência já na vida cristã, experiência com teologia, com Bíblia, tá? E é claro que nós queremos oferecer o melhor para o nosso PG em termos de ensino. Por outro lado, tem gente que está chegando e conhece muito pouco de Bíblia, de teologia e tal. Então, o primeiro extremo que a gente tem que evitar é achar que só a gente tem que falar lá, todas as lições vão partir de nós, os líderes. Se alguém tem que ensinar alguma coisa aqui, esse alguém tem que ser eu, tá? Então esse é um risco, um
Nós podemos cair nesse extremo e acabar deixando o PG colocar, como o Rogério mesmo falou hoje na mensagem, uma régua muito alta, e as pessoas vão desanimar, porque elas vão falar, eu não vou nem abrir a boca aqui, porque o cara sabe muito, e toda vez que eu vou falar, o cara já me chega e dá no meio, né? Dizendo que não é bem assim, não é isso que a Bíblia diz e tal. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de dar espaço para as pessoas falarem, né? E tomar esse cuidado, claro, né? De não inibir a participação, especialmente daqueles que estão chegando. É por isso que o pessoal, quando a gente lê o material, livros como esse, conversando com o pessoal lá de BH, quem a gente bebe da fonte lá da Central, uma coisa que eu achei legal, eles falam que o ideal é quando um PG tem pelo menos ali metade do grupo de crente e a outra metade de não crente, porque os não crentes ficam mais à vontade para falar. Se você tem lá um monte de cobrão, que é o termo que a gente brinca aqui nos jovens, né? Tem um monte de cobrão ali reunido e tem, né, um visitante ali, e aí a galera começa a falar, um fala daqui, outro fala dali, o cara fala, nem sei o que eles estão falando, né? Eu nem vou abrir minha boca aqui. Mas quando você percebe que mesmo conhecendo, há uma liberdade, há uma humildade no compartilhar, no receber a experiência do outro, então essa pessoa começa a entender que ela é importante também, que ela também tem a contribuir, né? É por isso que nos nossos estudos de PGs, acho que a maioria que usa o estudo vai lembrar, a gente procura sempre colocar no começo, especialmente, perguntas abertas, né? Não são perguntas teológicas. Por que são perguntas abertas? Que é para a pessoa poder falar, opa, essa aí eu sei, essa aí eu posso falar, né? Então você não começa com uma pergunta assim, por exemplo, qual a característica principal das 12 tribos de Israel? Você não começa com uma pergunta dessa, né? Mas você vai começar com uma pergunta mais aberta, né? Como por exemplo, você que nessa semana, né? Você já foi magoado por alguém e teve que lidar com essa pessoa na questão do perdão? Como foi essa experiência? Perdão, todo mundo passa por isso, né? E é um tema bíblico, né? E claro que tem temas mais espinhosos, mas a gente tem que tomar esse cuidado. E o outro extremo, que também nós temos que cuidar, agora então como o PG, né? O PG, a gente não pode mostrar, né? Tem que tomar cuidado para não ficar falando jargão teológico e tal. Então fazer o seguinte... aqui todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém, então todo mundo, cada semana cada um vai trazer um estudo aqui, então beleza? Vamos escalar aqui, você semana que vem, você na outra. E aí, primeiro que alguns vão ficar, né, como é que se diz assim, eles vão ficar paralisados, né, porque eles não é a pegada, não é todo mundo que pode trazer um estudo, não é todo mundo que tem facilidade para falar em público. E você não pode sair delegando assim, não, porque nós temos que nos edificar mutuamente. Então, fulano, você semana que vem traz a palavra, tá bom? E a pessoa, ela vai tremer, ela vai travar. Então você tem que ter essa sensibilidade. Tem gente que você pode dar uma oportunidade, que você vai acompanhar ela na semana para ajudá-la, mas tem gente que, por mais de tempo que tem às vezes de vida cristã, não é a pegada dele trazer um estudo no PG. Tá bom? A pessoa é muito bom em outra área para servir ali, para ajudar e tal, né? Para chamar visitante, mas você fala para ela, fulano, você pode trazer um estudo, o camarada trava, não consegue nem falar mais, né? E aí você vai correr um grande risco, se você forçar, de perder essa pessoa ou perder o grupo, porque essa pessoa vai ser um desastre, né? Nesse sentido de ter que preparar um estudo, alguma coisa assim. E dentro dessa linha de evitar o outro extremo, né? Pegando aquilo que o Rogério falou hoje também na palavra, a gente tomar cuidado com certos jargões. PG não é lugar para você estudar termos teológicos do grego, do hebraico. Eu concordo com isso, mas vamos buscar o equilíbrio. A pessoa, quando vai visitar o teu PG, ela sabe onde ela está indo. Ela sabe que não está indo para uma festinha. Ela sabe que ela está indo num ambiente onde ela vai ouvir a palavra de Deus. Então tem PG que, com medo de não podemos tomar cuidado porque para não espantar o visitante, fica falando de questões só de filosofia, questões só de psicologia, de autoajuda, e no final das contas a pessoa entra ali, sai dali e fala, mas essa conversa que eu tive aqui é a conversa que eu tenho lá na faculdade, é a mesma conversa que eu tenho lá no boteco, praticamente, né? Só com um pouco mais de cuidado nas palavras, não tem palavrão, mas a ideia é a mesma. E elas saem de lá sem ouvir a Bíblia, sem ouvir um versículo, sem ouvir o que Deus tem para elas.
Então, vamos buscar o equilíbrio na edificação mútua, né? Claro, todo mundo precisa ser considerado, né? Todo mundo precisa ser provocado a esse compartilhar e como eu falei, né? Ninguém tem pouco que não possa dar e muito que não possa receber. Mas muito cuidado com isso também, porque nós temos que dar uma direção para o nosso PG. E essa direção tem que ser bíblica. Levantou a mãozinha aí? Pode falar. A sensibilidade, né? Nosso por um bom tempo, a maioria era cristã, e poucos recentes na fé. Então, muitas vezes, a gente teve que se policiar para não se dominar, porque a gente estava acostumado até com a intimidade e a amizade de conversar, sensibilidade de não trazer termos difíceis que são convertidos, e hoje nós estamos numa pegada que está quase que meio né, cristão e não cristão, e aí também temos aí que se policiar agora, deixando que eles tenham essa conversa. Nós não podemos também deixar de ter cuidado, porque como muitos ainda não conhecem, né, às vezes eles falam algumas coisas que não estão coerentes, né, nem com o comunitário, nem com o país, que hoje está muito fora do entendimento. E a humildade de reconhecer e saber corrigir, porque nós não podemos deixar, né, principalmente quando são questões doutrinárias, né, de falar, de repente, particular com a pessoa, no exemplo. Se tiver que corrigir todo momento, escolher bem as palavras, né? Porque você pode magoar, ou a pessoa pode achar que não saber demais. Então, assim, em resumo, gente, a sensibilidade e a humildade, né? Ele saber como tratar cada caso, estar sempre atento e não deixar de falar, né, de estudar sobre o que mas também não deixar de ter empatia, né? Pelo próximo. Isso aí. Obrigado, Rose. Anderson, depois o Nilson. Ótimo. Se tiver dificuldade de ouvir aí, é só falar aí, pastor Paulo ou alguém aí, tá? Bom, a igreja ela sempre deu a liberdade nossa aí, né, de fazer o estudo, deu até exemplos de estudo, né? Semanalmente a igreja envia pra gente. Mas também há muito tempo a igreja sempre questionou a forma de você levantar os temas, né? Por exemplo, eu já vi, né, já participei de PG, que dá uns temas tipo ramatiologia, parecia teologia sistemática, né? Temas mais complexos. Outros falam de reforma protestante, então são temas teológicos, né? Difíceis. Eu não acho nada contra para esses temas, tá, pastor Paulo? Entretanto, eu sei que a igreja já não é tão afinco nesse estilo de temas, porque talvez pessoas que estão chegando, estão começando na sua vida cristã, não podem entender. Eu digo que a gente pode mudar até a forma, mas nunca a essência. Talvez seja um alerta para a gente como líderes, né, se policiar. Um exemplo foi Paulo, quando ele disse que se fez fraco para as pessoas, para conquistar os fracos, né? Ele sabia falar com todo mundo, seja de um rei a um plebeu. Ele sabia com qual grupo que ele estava lidando, né? Talvez seja um alerta para a gente, como líderes, saber que PG e qual tipo de grupo e público nós estamos lidando. Eu sei o meu PG, eu sei como falo com eles, né? Ou uma pessoa que está visitando, eu estou falando sobre tipo ramatiologia, né? Nesse tipo. Como é que eu faço para esse tema chegar ao coração daquele visitante, né? Talvez Paulo dê esse exemplo, saber equilibrar esse ponto de vista aí. Mas eu sei que já teve até alguns pontos aqui mais levantados sobre formas de slides bem complexos, né? Bem bonito, bacana. Eu também não acho nenhuma dificuldade, eu acho bem bacana. Mas talvez eu entendo que se você estiver fazendo isso, você tem que saber que de uma forma ou de outra você precisa falar de um coração para aquele que ainda está começando, né? Eu não sei se você conseguiu me entender a minha preocupação sobre isso. Tá, vamos ver se eu entendi, eu vou responder aqui, se foi isso, você confirma para mim. Por isso que nós, quando escolhemos enviar um estudo do PG com base na mensagem de domingo, foi pensando nisso também, atender esse propósito. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto
que a pessoa vai, ao estudar a mensagem de domingo, a gente vai deixar ela mais mastigável, porque no domingo não dá para as pessoas levantarem a mão e perguntar. O estudo do PG ela vai trazer um pouco mais, né, de elementos para que haja o compartilhar daquilo que a pessoa entendeu ou deixou de entender sobre aquele tema. Quando os assuntos da mensagem são mais específicos, vocês podem perceber, a gente arruma outro estudo de PG naquela semana que não tem necessariamente a ver com a mensagem, porque a gente já entende que não vai ser fácil digerir isso para alguns perfis de pequeno grupo. Para aqueles que não usam o estudo do PG, é necessário que haja muita habilidade do líder, exatamente para fazer essa leitura dos temas e os assuntos que ele vai trazer, né? Sempre levando em consideração que a proposta do estudo é sempre provocativa. O líder ou aquele que vai trazer o estudo, ele é um facilitador, ele vai provocar o grupo a um compartilhar, né, para que esse grupo se abra também para entender a mensagem daquele dia. Então, quando você traz uma pergunta, quando você traz um quebra-gelo, você traz uma ilustração, você está preparando o ambiente para chegar naquele ponto do estudo que você quer trazer uma lição, um princípio, né, um mandamento bíblico para a pessoa seguir, sair dali obedecendo. Então, quando foge do estudo do PG, tem que ter essa habilidade para fazer algo nessa linha, para não ficar tão maçante, né? E aí, ao invés de você estar contribuindo, você está deixando a pessoa ainda mais confusa ou até com algum receio de participar. E talvez ela pense, mas se isso for continuar assim, eu não venho mais, porque eu não tenho como contribuir. Isso não está me edificando, não está acrescentando muito para mim. Então, por isso que tem as perguntas, para a gente estar sempre, através da pergunta, dando oportunidade para a pessoa compartilhar e tendo a oportunidade também de ter o feedback, de saber até que ponto ela está entendendo aquilo que foi exposto, né? Não sei se eu consegui responder, mas é por aí, viu? Sim. Eu acho que parte mais de um alerta para nós líderes, Sim. caso foge um pouco do tema da igreja, do culto. Ele tem que saber qual público ele está falando, vigiar, né? Ter aquela visão um pouco mais ampla, né? Sim. E se ele for ter mais uma vez, eu não acho nada de errado ter temas específicos mais teológicos, né? Mas talvez seja um pouquinho mais preocupante para que aquela mensagem chegue de uma forma que a outra pessoa que ainda está começando consiga entender de uma forma muito mais edificante para Deus. Não para ela. Mas e é legal, nesse ponto, a dica que eu dou, o líder ele tem que estar aberto, porque, por exemplo, todo PG tem um núcleo, né? Tem aquelas pessoas que estão ali que já são crentes, então o líder ele tem que estar aberto a pegar esse feedback com o grupo, né? E perguntar, galera, como é que vocês acham que foi o estudo essa semana? Vocês acham que foi muito maçante? Você acha que vocês acham? E pegar um ou dois ali, pedir opinião, e a pessoa que vai dar a opinião também ser honesta, falar, olha, o Anderson, cara, eu não tô entendendo direito o que você tá falando ali. Eu tava dormindo praticamente aquele dia. Então, ela ter essa abertura também com o líder pegar esse feedback dessas pessoas que já estão ali há algum tempo no PG, especialmente os crentes, tá bom? E se tiver liberdade também, dependendo do visitante que for, né, e puder e conseguir fazer isso, eu às vezes fazia isso com o pessoal lá da classe Vida Cristã, né? Falava, meu irmão, e aí, o que você achou? Chegava na pessoa ali em particular, falava, e aí, deu para entender mesmo o que eu falei domingo? Né? Você conseguiu captar, pastor? A maioria eu consegui, mas teve uma hora lá que eu fiquei meio, mas que hora que foi? O que eu falei que... Aí você vai pegando e vai ajustando, entendeu? É muito legal você pegar esses feedbacks aí. Nilson. Bom, eu tenho me ensinaram assim, para eu dar o básico, caso assim, eu preciso me aperfeiçoar no técnico, né? Preciso me aprofundar tecnicamente. Se eu não me aprofundo tecnicamente, eu não vou saber dar o básico. Acho que contribui até com o Anderson. É possível eu ensinar armatologia, falar sobre origem do pecado? Rapaz, tem um aspirador de pó. É a ventoinha do meu computador. Eu não tenho como mudar isso não. Manda ver. Só vou fechar o áudio aqui, mas depois você continua. É possível eu falar sobre a origem do pecado, que é uma matéria de armatologia, de uma forma simples e a pessoa entender. Acho que não posso. Acho que o estudo do PG, pelo que eu percebi, ele tem que ter uma estrutura. Acho que pessoas leigas
assim que frequenta o PG, é difícil dela desenvolver um sermão baseado na estrutura que nós temos. É um pouco difícil, aí precisa ter esse feeling, esse cuidado. Mas é bom a gente sempre estar se aprofundando no nosso conhecimento, para que sempre surge perguntas diferentes fora do tema no PG, surge direto. PG aqui que eu participo direto, eles vivem perguntando sobre escatologia, né? Mas, de uma forma básica, é possível ir explicando. Não falando de uma forma técnica, mas usando os termos mais do dia a dia, uma Certo. linguagem coloquial. E é por isso, Nilson e irmãos, que a gente tem que estar linkado com a visão, né? Nós temos outros ambientes de ensino na igreja, especialmente aqui, a escola bíblica. O problema é que, às vezes, a gente quer tornar o PG mais um ambiente de escola bíblica. E isso não contribui para o propósito, para a visão, né? Às vezes o líder ele se deixa dobrar por alguns membros e crentes. Eu vou chutar aqui, tá? Mas cada um avalie, não tô falando, não é nenhuma indireta para ninguém. Mas às vezes a galera ali fala, vamos estudar Apocalipse. A gente nunca estudou Apocalipse na igreja, tal, que nem é verdade, né? Mas aí o líder fala, beleza, então vamos, realmente. Só que aí o cara tem Apocalipse na escola bíblica e ele não vai, ele não entra na classe. Aí ele quer convencer o líder do PG dele para dar um estudo de Apocalipse no PG. E o líder, às vezes, se deixa levar pelo orgulho pessoal, fala, que legal, eu vou dar um estudo de Apocalipse no meu PG, né? E ele tá, tudo bem, é legal, é a Bíblia e tal, mas não é o propósito, tá bom? Se vocês querem ter um estudo de Apocalipse, faça num outro ambiente. Marque um sábado lá, vai para a igreja lá, entra numa sala lá, e aí fala, quem quiser então estudo de Apocalipse, eu vou dar lá todo sábado na igreja de manhã. E aí vê se a turma vai, não no ambiente do PG. Tá? O ambiente do PG não é para ficar fazendo estudo bíblico a gosto do freguês. Tá? Isso aí nós temos a escola bíblica para isso. Tá? É por isso que tem o estudo do PG, que é para você mastigar aquilo que você teve no domingo. É proibido um dia estudar um assunto específico? Não, nada é proibido. Mas lembra, de novo, volta para o primeiro ponto. É para a glória de Deus? Está contribuindo para essa visão? Que nós todos juntos queremos atrair pessoas, né? Enfim, fazer o nome de Jesus conhecido e tal? Ou é simplesmente para atender uma demanda de alguém que quer conteúdo, só conteudista, né? Não sabe nem o que vai fazer com aquilo não vai contribuir para o PG crescer no sentido de ganhar pessoas, mas é só para atender os ânimos ali de quem acha que ali é um ambiente para isso, uma faculdade teológica, e não é. Tá? E olha que eu, para falar isso, sou suspeito, porque se tem uma coisa que eu gosto é de estudar coisas assim profundas, teológicas e tal. Às vezes até acho que as críticas são para mim, mas eu tenho que entender também que tem hora, tem fórum para tudo, né? E na igreja tem ambientes para isso, tá bom, gente? Breve virá. O máximo do Apocalipse é Jesus virá. Ok, obrigado. Fica aqui então pra gente essa avaliação, né? Existe no seu PG um movimento de edificação de uns aos outros? Você percebe que as pessoas estão sendo capacitadas, desenvolvidas e amadurecidas dentro desse equilíbrio que eu falei, né? De evitar os extremos. E principalmente, você já planejou uma estrutura de discipulado? A gente tem, graças a Deus, muita gente boa aí, PGs, que está cuidando uns dos outros através do discipulado. Tem um momento do PG, mas está conseguindo ligar e acompanhar 2 ou 3, né, durante a semana, ou quinzenalmente, reunindo em particular, para preparar aquela pessoa, né, para ser um futuro líder, enfim, ou que não seja, mas para ajudar na vida cristã, na caminhada dela, que às vezes não vai ter esse tempo no PG, mas vai conseguir fazer esse discipulado à parte disso, tá bom? Próximo propósito é a comunhão, e aí falando de relacionamentos, né? Atos capítulo 2, nós vamos ler agora, quem puder, lê esses versículos aí do 44 ao 47, é um texto bem conhecido, tá bom? Mas é bom trazer a memória aqui para a gente lembrar de como era o relacionamento dessa igreja primitiva. Atos 2, e isso não é ficção, isso aconteceu. Uma igreja modelo para nós aqui, né? Vamos lá, 44 ou 47. Quem achou pode ler. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições.
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2, 44, 47. Obrigado, Naná. Irmão, você gostaria de fazer parte de uma igreja dessa? Com certeza. Onde está essa igreja? Né? Eu quero acreditar que essa igreja está lá no horto. E aí é o seguinte, mano, você começa em mim, né? Começa em mim, começa em você, começa em cada um de nós. O nosso PG tem que ser um ambiente desse aí, de relacionamento. Resumindo esses versículos aí, a palavra é relacionamento. E aí o PG saudável, ele possui relacionamento saudável, né? E por meio desses vínculos, dessa comunhão, né? O grupo vai sendo fortalecido, as pessoas vão sendo mais atraídas por aquele amor, por aquele compartilhar. Pô, os caras estão sempre se provocando, eles estão saindo, eles não se limitam só ao horário da reunião, esse grupo se ama, eu quero fazer parte. E aí essa pessoa passa a experimentar de um aspecto que é fundamental na igreja, que é o aspecto de ser família, né? É uma pergunta muito importante, será que hoje, ou você está correndo atrás disso, né? Você está lutando por isso, você pode dizer que seu PG é uma família, né? Talvez alguns não chegaram nesse ponto ainda de se achar família com você no PG, né? Talvez ali uma parte do PG já tenha essa interação, esse relacionamento, mas a outra parte ainda não. O ideal é que você provoque isso, né? Que você corra atrás disso, que você ore por isso e trabalhe por isso, para que seu PG tenha esse ambiente aí de família mesmo. E aí a avaliação que a gente tem que fazer é essa. Seu PG pratica essa comunhão fora do ambiente da reunião? Será que seu PG, quando foi a última vez que vocês fizeram um evento fora do dia do PG? Com a galera, né? Durante a reunião as pessoas se sentem à vontade para desenvolver esse relacionamento com os demais? Vocês se reúnem de maneira informal, por exemplo, só para conversar e comer alguma coisa juntos? Semana passada, graças a Deus, um dos nossos PG de jovens estava reunido num sítio para comemorar o aniversário de um dos integrantes. E foi um tempo maravilhoso. Um grupo que se provoca muito, né? Alguns vão dizer até demais, né, Vitão? Até demais. Fora do ambiente da reunião do PG. Ali o pessoal já entendeu que é uma família, um ajudando o outro, um ligando para o outro, fazendo discipulado um com o outro. Isso é o ideal. Graças a Deus por isso. Serviço, o quarto propósito, né? Aí já é a participação de todos. E aqui é outra questão também que a gente tem que atentar, né? Você é o faz-tudo do PG, né? E esse 1 Pedro 4,10 também fala de servir uns aos outros, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. 1 Pedro 4,10. Vamos lá comigo, quem tiver aí na sua versão. Diz assim. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Claro que esse versículo está falando de um ambiente para crente, falando de dom espiritual, e você não vai ter no seu PG, espero que não, só crente, né? Mas aqui, qual que é a ideia, qual que é o princípio por trás disso? Todo mundo tem algum talento, todo mundo tem alguma coisa que vai poder usar ali, vai poder servir no seu PG, né? Esse é um pilar de extrema importância, um espaço onde todos sirvam por meio de suas habilidades. Você tem que dar liberdade para as pessoas servirem, delegar, né, com cuidado, claro, mas colocar o povo para fazer, para trabalhar, nem que seja para trazer um café na semana que vem. Às vezes a pessoa está esperando isso, mas ela fica envergonhada se você não pedir para ela, né? Então envolvê-la nessas atividades, dar oportunidade para elas contribuírem de alguma forma no PG, para que elas se sintam parte daquela família, se sintam úteis, engajadas de coração, tá? Eu não estou visualizando todo mundo, mas o Vitão está aqui, o Vitor da Lu, ou não? Não tá, né? Hoje eu vi, eles pegaram um casal ali, que era o PG deles que estava ali cuidando da recepção, e pegaram um casal ali que é novíssimo, eu vi na igreja umas 2 vezes, e já estava ajudando na recepção, né? Precisa ter, né, ser membro da igreja, feito curso, não sei do que, para você servir na recepção. Eu não estou menosprezando a recepção, tá, gente? Mas assim, é você poder receber as pessoas, dar um sorriso, né, indicar um lugar para sentar, depois anotar uns dados. Se você não consegue ali naquele ambiente orar com ela e tal, você vai ter alguém do seu lado para você ver como é que faz.
Isso é tão saudável, tão legal, né? E eles colocaram esse casal e eu vi nos olhos do casal o quanto eles estavam se sentindo úteis ali hoje, né? De poder receber as pessoas na entrada com aquele coletinho verde, né? Eu não gosto muito da cor dele, mas quando você coloca aquele colete, você se sente importante, é verdade, é assim que tem que ser. Porque você é importante, né? Receber as pessoas é importante. Indicar onde você vai colocar o carro no estacionamento é importante, né? E às vezes tem gente ali que está esperando você falar, me ajuda aqui, né? Ou faz isso aqui semana que vem, né? Muito legal isso, gente. A gente tem que estar atento. Às vezes tem sempre os mesmos fazendo as mesmas coisas no PG. E a proposta aqui é avaliar se você está fazendo uma distribuição de tarefas entre os membros do PG. E se você está percebendo que tem alguém ali que semana após semana está chegando, sentando, ouvindo, levantando, indo embora, está inoperante. Está fazendo nada, não está se sentindo útil. Até um dia que ela não volte mais, né? E aí a pergunta é, o que pode ser feito para que essas pessoas sirvam e se envolvam no PG, né? E por fim, gente, e aqui importantíssimo, porque ele vai dizer sobre o evangelismo, né? A gente foi feito para dar muito fruto, João 15:8. Se um PG trabalhar os 4 primeiros propósitos que nós vimos ali, né? Adoração, ensino, comunhão e serviço, mas não for aberto para multiplicação, ou seja, para o evangelismo, certamente esse PG vai morrer com o tempo. Então todo PG ele tem que ter esse alvo de ganhar almas para Jesus, de evangelizar. Não adianta fechar a panela ali e achar que está gostoso e é assim que a gente vai ficar, esse grupo está jóia, se chegar alguém, amém, se não chegar nós não vamos atrás também, né? Não, a gente tem que ter o propósito de multiplicar e isso passa diretamente pelo evangelismo. Pessoas novas chegando, ouvindo de Jesus, crendo, aceitando Jesus e participando e firmando os pés ali no PG, né? Se a gente não fizer isso, a gente vai estar negligenciando o nosso chamado na vida cristã, que é ganhar, fazer discípulos, né? O PG tem que contribuir para isso. De novo, ele não é um fim em si mesmo. A gente não pode ser insensível ao fato de que as pessoas estão ali morrendo, precisando de Jesus, e a gente às vezes está ali confortável no nosso PG, e esse PG precisa ser provocado a sair e buscar almas, né? E falar o evangelho. A gente tem que tomar esse cuidado e avaliar. O evangelismo é uma resposta que você tem que dar para você mesmo e pelo seu PG. Primeiro, evangelismo é uma prática na sua vida? Eu não vou medir aqui quantidade, a quantas pessoas você ganhou para Jesus no último semestre. Porque às vezes a gente fala e é diferente. O outro falou para 10, ganhou 8. O outro falou para 10, ganhou nenhum. Mas não depende dele. Agora, o outro falou. Falar depende. Pregar o evangelho é jogar semente, é sua responsabilidade. Em que terreno ela vai cair e qual vai ser o resultado disso, aí já não é contigo, né, meu irmão? Você sabe disso. Então nós não medimos, fica tranquilo que nós não vamos medir o sucesso do seu PG por quantidade. Mas essas respostas elas têm que ser honestas diante de Deus. Eu estou evangelizando? Na minha vida mesmo. Eu encontro alguém, eu oro por esse alguém para que ela ouça a palavra da minha boca. Eu preparo esse ambiente, realmente eu tenho intenção, quando eu conheço um incrédulo, seja no trabalho, seja alguém ali algum contato que eu tenho no condomínio, na escola, sei lá. Eu vou com a intenção de falar a essa pessoa, eu quero falar de Jesus para ela, Senhor. Prepare esse ambiente para eu falar de Jesus para ela, Senhor. Ou você nem liga mais para isso, você acha que isso não preenche mais a sua mente, o seu desejo, né? Avalie, né? Tem sido uma prática na sua vida e no seu PG, então. Se não é na tua vida, você que é líder, pouco provável que seja no seu PG. Pouco provável que seja no seu PG, né? E o seu PG, quando você fala em multiplicar, se a gente está falando em multiplicar, tem que entender que sinônimo disso é falar e evangelizar. A menos que o PG queira, né? Vai só agregando, e tem espaço para isso, e daqui a pouco o PG está com 30, 40, 50 e ninguém quer sair, né? Mas o que acontece? Eu quero acreditar que, né, primeiro que não cabe, né, tudo isso na sua casa, se você está fazendo presencial, não cabe ali. E mesmo que coubesse, o propósito não é esse, né? Você formou ali, está evangelizando, está ganhando pessoa para Jesus, está treinando liderança, tem alguém já que quer ser o próximo anfitrião, pronto, cara, o que você está esperando? E é isso, nós vamos terminar a aula de hoje com isso, assistindo um vídeo
que vai falar sobre essa questão do alvo, que é a multiplicação. Tá? Alguém leia para nós aí esse slide, por favor. Bem alto. A multiplicação é a maior alegria que um PG pode experimentar. Quando um PG se multiplica, mais vidas são alcançadas e o reino de Deus avança. Pode continuar. Um PG vivo e saudável caminhará para a multiplicação, permitindo assim que mais e mais pessoas experimentem o privilégio de conhecer a Cristo. Vocês entenderam isso, gente? Tem que ser uma alegria multiplicar, né? Poder experimentar isso. Isso é sinal de que mais vidas estão sendo alcançadas e o reino de Deus está avançando, né? E nós não podemos ser uma barreira para isso. Pelo contrário, temos que ser um canal de multiplicação. Nossa vida, nosso pequeno grupo. Tá? A gente não pode olhar isso com maus olhos. Eu vou terminar esse tempo aqui. A gente vai assistir esse vídeo, tá bom? Vou compartilhar ele aqui com vocês. Falando sobre os requisitos para você multiplicar. Tá ok? A gente vai terminar a aula com esse videozinho aqui. Tá bom? São só 20 minutinhos. Requisitos para uma multiplicação. O que uma célula precisa para multiplicar? Tá ouvindo? Dá um joinha só para saber. Organizamos então em Beleza. 5 requisitos para multiplicação. Quais são esses requisitos? Os requisitos para uma multiplicação então são data de multiplicação, presença de Deus, formar um novo líder, firmar novos membros e encontrar um novo anfitrião. Fala a verdade, se a sua célula está cheia da presença de Deus, se você tem uma data estabelecida e chega nela, se você formou um novo líder, se você tem novas pessoas no seu grupo e um novo anfitrião, você tem, poderia dizer assim, né, tudo o que precisa para uma célula multiplicar. É claro que eu estou aqui, né, sintetizando e facilitando para você de uma forma didática. São necessários, né, desenvolver outras coisas num grupo, por isso ministrei para você esse curso. Você tem um livro, Células Excelentes, uma célula viva, uma célula atraente, cheia da presença de Deus, que tem esse líder excelente, que é organizada, estruturada, as funções estabelecidas e bem distribuídas, vai vivendo cada etapa, cada estação da célula, mas se ela vai multiplicar, não tem como você multiplicar, se esses requisitos básicos não forem alcançados. Então estou sintetizando aqui para você, para te ajudar com foco nessa sua reta final, para impulsionar a sua multiplicação. Então aqui, ó, data de multiplicação. Quero conversar com você rapidamente sobre esse ponto. A sua célula tem uma data de multiplicação? Como que deve ser a data? Ó, uma meta, um alvo, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser específico, tem que ser temporal, não é? E tem que ser alcançável. Se você tem uma data de multiplicação, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser específica. Como é que é mensurável? Alcancei ou não alcancei? Ela tem que ser específica, não pode ser genérica assim, vou multiplicar no final do ano. Vou multiplicar em outubro. Eu pergunto, quando do final do ano? Quando de outubro? Quando daquela semana? Então, se você me diz que a sua célula vai multiplicar, por exemplo, 15 de outubro de 2020 e você estabelece, não é, com clareza, por exemplo, 15 de outubro de 2021. Pronto. É ali. Então, o que a sua célula vai fazer para alcançar aquela data? Quais passos você vai desenvolver, então, com o seu grupo, para quando chegar naquela data, a sua célula esteja pronta para multiplicar? Quando você coloca uma data, facilita o seu planejamento. Então, quantas pessoas nós precisamos alcançar? O que eu preciso desenvolver no meu líder? Será que eu já tenho um anfitrião até aquela data? O grupo já está maduro, está consistente? Quando aquela data chegar? Então entenda comigo, a multiplicação não é assim. Olha, pensa aqui, eu atiro uma flecha, vejo onde caiu e depois eu vou lá e pinto, não é, o alvo e celebro, multiplicamos. Não, primeiro eu ponho o alvo e depois eu atiro a flecha. Com isso eu estou querendo te dizer que o momento de estabelecer a data de multiplicação não é quando as coisas já estão engatilhadas.
O momento de estabelecer a data de multiplicação é no começo da célula. E aí você faz o diagnóstico, como está a nossa célula, quantas pessoas nós temos, qual é o nível de maturidade de cada um, será que eu já tenho aqui alguma pessoa que é um possível anfitrião, o que o nosso grupo precisa desenvolver para multiplicar com maturidade, com consistência. Então, ao ver o diagnóstico da sua célula, você consegue estabelecer uma data. Ela deve ser específica, né? Mas ao mesmo tempo ela tem que ser alcançável. Então não faz sentido você estabelecer uma data daqui 2 anos, daqui 3 anos, ou ao mesmo tempo você colocar daqui 3 meses. Ela tem que ser viável. É uma data que o grupo tem condições. É óbvio, a gente depende do favor de Deus. Dependemos da metodologia ou do esforço humano, Deus é que faz, mas você consegue avaliar se aquela data estabelecida ela é viável, ela é alcançável. Então, ó, sintetizando aqui para você, estabeleça uma data específica, um dia, um mês e um ano. Estabeleça uma data viável, respeitando aí talvez o prazo de 1 ano desde o nascimento da célula, mas também considerando tudo que a célula precisa para que naquela data vocês multipliquem. E que a sua data ela seja estabelecida no começo, quando a sua célula então está a partir do nascimento dela, do começo dela, mas ao mesmo tempo de forma participativa. Você não chega no seu grupo e diga, então pessoal, nossa célula ela vai multiplicar lá em outubro, dia 15 de outubro de 2021. Não, você senta com o núcleo, numa reunião de planejamento, fazendo o diagnóstico e juntos vocês definem, coloquem diante de Deus, peçam ali uma aprovação, uma avaliação do supervisor, do seu discipulador, para que você então possa compartilhar na sua célula. E ao compartilhar na sua célula, compartilhe com alegria. Ao compartilhar na sua célula, envolva todas as pessoas. E sabe o que digo? Deixe ela clara e bem divulgada. Você fala uma vez, mas você fala de novo. E você talvez crie alguma metodologia. Tem algumas pessoas que colocam cartaz. Tem outras pessoas como eu, além de já ter colocado um cartaz várias vezes na minha célula, para a galera já chegar lá, já fiz um post-it, a cada semana eu vou compartilhando da visão de multiplicação e vou tirando ali quantas semanas faltam para a célula multiplicar. Agora, já fiz também uma cesta assim de bombons. E todas as semanas, quando eu dava boas-vindas para as pessoas, reconhecia um visitante, eu falava da visão de multiplicação. Eu falava da nossa data, daquele dia que está chegando, com entusiasmo, com expectativa para a multiplicação chegar. Eu dizia que eu tenho 30 bombons, e esses 30 bombons representam cada semana que falta para a multiplicação. E hoje já falta 29, por isso eu estou tirando aqui esse bombom e quero presentear. Eu presenteava alguém ali do grupo, honrando uma pessoa, e aquele bombom, aquela cesta de bombom servia como uma contagem regressiva para a multiplicação. Então defina a sua multiplicação, a sua data, de uma forma então específica, de uma forma viável, participativa e clara e bem divulgada. Digo para você também, e aí eu já até dei uma aula sobre uma célula que busca a presença de Deus, é fundamental para você alcançar a multiplicação, não apenas ter uma data, mas que o grupo seja um grupo ali abençoado por Deus, onde você perceba a presença de Deus, que cresceu em maturidade no relacionamento com Deus, onde as pessoas estão ali com um relacionamento legal com Deus, lendo a Bíblia, crescendo em intimidade com Ele, tem liberdade para compartilhar, é um grupo em que você percebe o agir do Espírito Santo. Eu diria em outras palavras que um grupo cheio da presença de Deus também é um grupo maduro. Você percebe que Deus está com vocês, porque a gente não pode multiplicar se o principal não estiver ali, que é a presença dEle, é o poder dEle, o propósito dEle. Então, o seu grupo precisa ser cheio da presença de Deus. E você pode investir nisso, sempre garantindo que Deus está com vocês, que Ele é o primeiro a chegar,
nas suas reuniões. Você pode fazer isso garantindo, né, com uma escala ali de jejum e oração entre o grupo, percebendo ele no momento de louvor, percebendo a ação do Espírito Santo e de Deus no compartilhar, onde nesse grupo tem sempre arrependimento, mudanças de atitude, pessoas se rendendo a Jesus. É a presença de Deus que gera transformação de vidas, que gera um quebrantamento, que gera uma transparência. Então, Deus precisa estar presente, Ele é o selo ali naquele grupo. Se Deus está presente, você tem uma data de multiplicação, está no caminho certo. Mas digo para você também, é fundamental investir na formação de um novo líder. Sabe qual é o seu maior desafio se você é um líder? Sabe qual é o maior desafio de um líder? É formar um outro líder. Às vezes eu vejo uma célula que tem 30 pessoas, alcançaram muito. Tem a presença de Deus. Chegou na data de multiplicação e até tem um anfitrião, mas não tem um novo líder. Vou te dizer, não tem como multiplicar. Por quê? Porque ainda que você faça uma distribuição de pessoas, coloque 15 pessoas de um lado, 15 pessoas de outro, por exemplo, coloquei aqui hipoteticamente o número 30, mas vamos dizer que tinham 14 pessoas ali, você coloca 7 pessoas participando de um grupo, 7 do outro, mas se você não tem um líder levantado, formado, estabelecido no novo grupo, sabe o que vai acontecer? O grupo vai morrer lenta e dolorosamente. Por quê? Porque o líder, ele é aquele que influencia o grupo para cumprir um propósito. O líder, ele é ali o facilitador para conduzir aquele grupo aos propósitos dele, a ser um grupo excelente. Então o líder, a formação de um novo líder é o maior desafio seu, é o maior desafio de um líder. Então você deve investir. Agora eu vou te ajudar. Como você forma um líder? Primeiro você tem que olhar para o seu grupo e enxergar que todos os participantes ali são líderes em potencial. E se você só vê ali, tá? Desculpa aqui o termo, mas bêbado, maconheiro, crise conjugal, crise na família, você só enxerga pessoas com dificuldades, com problemas, o outro endividado, o outro sem credibilidade, você enxerga só pessoas difíceis. E acabei dando exemplos aqui de pessoas bem difíceis. Sabe o que eu te encorajo a fazer? Pegue o menos pior e invista nele. Por quê? Porque você não está chamando ele para liderar, você está chamando ele para ser discipulado por você. Qual é o problema de muitas células que não formam líderes? É porque estão esperando alguém pronto. É porque estão esperando alguém exatamente como você. E como você não acha ninguém como você, ninguém que tem a compatibilidade, ninguém que tem os mesmos ou o mesmo estilo que você fala, não tem ninguém no meu grupo que pode liderar. Mas a questão não é você achar alguém igual a você, é você achar alguém disponível para se tornar mais parecido com Jesus. É você encontrar alguém disponível para ser formado. Então, se você pega uma pessoa, ainda que esteja em crise, você vai ajudar ela a sair da crise em primeiro lugar. A nascer de novo, a ter uma experiência com Jesus, e você vai transferindo para ela. Então, em primeiro lugar, você precisa enxergar todos do grupo como líderes em potencial. E aí você destaca os mais disponíveis e faz um convite para eles para caminhar mais perto de você. Depois você vai dizer para eles as expectativas que você tem a respeito deles, vendo eles poderosamente sendo usados por Deus. E aí sabe o que você faz? Faça um convite para se tornar um líder em treinamento. Tem pessoas que têm medo de fazer esse convite porque elas não estão no padrão. Você às vezes está achando que ela tem que estar no padrão de líder para você convidar para ser líder em treinamento. Está errado. Você vai chamar para ser líder quando o líder em treinamento estiver no padrão para ser um líder. Mas enquanto não está, você pode chamar para ser um líder em treinamento. Por quê? Porque ela vai ser treinada, vai ser mentoreada. Então depois disso você chama, faz um convite. Feito o convite, apresenta no grupo. Por quê? Porque você vai intencionalmente formar, desenvolver, capacitar aquela pessoa. Sabe como você faz essa capacitação? Presta atenção aqui, vou te falar 4 passos. Primeiro, você convidou então aquela pessoa para ela se tornar seu líder em treinamento. Então você diz para ela, olha para mim, olha como eu interajo com as pessoas,
olha o meu comportamento diante do grupo, olha como eu recebo as pessoas, olha como eu conduzo uma oração, olha como eu faço as atividades da célula, seja uma dinâmica, eu conduzo um momento de louvor, olha para mim e veja, não é, como eu me relaciono durante a semana, como eu discipulo, olha para mim e veja o meu relacionamento aqui com você. Então, primeiro, me observa. E aí o líder, então, demonstra. E ela observa, esse é o primeiro passo, me observe. Qual é o segundo passo? O segundo passo é, venha e me ajude, faça comigo. Então, por exemplo, você vai fazer uma dinâmica, ao invés de você delegar para ele, primeiro você faz e ele te observa. Segundo, você faz e ele te ajuda. Terceiro passo, faça e eu te ajudo. Eu vou te ajudar e aí ele vai fazer e você vai ajudar. E o quarto passo é agora você faz e eu te observo. Então você precisa mentorear. E sabe o que eu encorajo? Você precisa convidar pessoas para serem seu líder em treinamento. E aí tem gente que convida, não é, uma pessoa para ser o líder em treinamento. Eu digo, ótimo, pelo menos você já tem um. Mas quem sabe você não possa convidar 2, 3, porque quanto mais pessoas você convidar, melhor. Por quê? Porque você vai investindo nelas. E se acontece alguma coisa, alguém já não tem uma disponibilidade de participar do seu grupo por algum motivo, você tem um outro. E o desafio do líder é formar novos líderes. Por isso eu digo para você, investe na formação, veja todos como potencial, chame para mais perto, convide, apresente no grupo, mentoreie e forme um novo líder para a sua multiplicação. Um outro requisito, além da data, da presença de Deus e de formar um novo líder, é firmar novos membros. Porque se você já tem uma data, se você tem a presença de Deus, se você tem um líder em treinamento que vai ficar pronto naquela data, você precisa alcançar pessoas. E para você alcançar pessoas, você não deve também só alcançar para terem um compromisso ali com o grupo. O ideal é eles crescerem e terem compromisso com o grupo, mas firmar a ponto de ter um compromisso com a igreja, de consolidar eles. Então o que você deve fazer também é desafiar todos do grupo a alcançar novas pessoas. Então, faça o desafio do eu mais um. Se no seu grupo você tem 5 integrantes, se todos ali, né, até, vamos dizer, você entra na estação do crescimento, nos próximos 3 meses, cada um trouxer um para o grupo, seu grupo que tinha 5, serão 10. Você tem que ter a clareza de quantos vocês são e quantos vocês querem alcançar. E aí você envolve o grupo nessa visão e no desafio, para que todos se comprometam em alcançar. E ao mesmo tempo, em consolidar. Então, por isso, nós temos que fazer uma ação evangelística e também uma ação de consolidação, para que os novos que cheguem firmem. Essa não é responsabilidade só do líder, é de todos. Por isso a gente gosta muito dessa, vamos dizer, estratégia chamada eu mais um. Todos da nossa célula têm que se multiplicar, têm que alcançar mais um. E ao alcançar, consolidar, ensinar a palavra, integrar na vida da igreja, levá-lo ao batismo e firmar novas pessoas. Então estipule ações aí para você firmar novas pessoas no seu grupo, mirando a multiplicação. E por último, e não menos importante, deve ter um novo anfitrião. E para você ter um novo anfitrião, sabe qual é uma das melhores coisas que você pode fazer hoje? É honrar o seu anfitrião atual. O seu anfitrião atual ser valorizado. O seu anfitrião atual ser, né, honrado. E então é muito importante que ele tenha prazer em receber e que você, como líder e o grupo, coopere com ele para que seja leve para ele receber as pessoas na sua casa. Então o anfitrião é fundamental. E é importante que desde o começo do seu grupo você também já fique atento para ver as pessoas que têm ali talvez uma abertura maior para abrir a sua casa e receber novas pessoas. E por isso, hoje, talvez uma das coisas que você possa fazer é honrar o seu anfitrião atual.
Se a célula, a reunião termina ali meio bagunçada, faz uma escala de limpeza. Se está atrapalhando, você está percebendo, né, que não está sendo tão agradável para o anfitrião atual receber as pessoas, você precisa mudar isso para que outras pessoas tenham interesse. Uma das coisas que eu faço, na verdade, eu honro demais os anfitriões, porque foi uma casa aberta que me recebeu. E ali eu me converti e nasci de novo. Então eu sempre valorizo os anfitriões. Talvez na próxima reunião você possa levar um presente para ele. E compartilhar no seu grupo a importância de ter um novo anfitrião. Tamo junto? Olha só então, se você se dedicar na sua data, valorizando a presença de Deus, firmando, né, e formando um novo líder, firmando novos membros com um novo anfitrião, o seu grupo está pronto para multiplicação. Isso aí, irmãos. Eu sei que todos nós estamos no caminho, estamos aprendendo ainda muitas coisas e, claro, né, a gente vai errando, vai consertando, mas eu espero que fique realmente no nosso coração esse desejo de como, através da nossa vida e do nosso pequeno grupo, cumprir esses 5 propósitos da igreja, né, como um todo, a glória, né, a adoração, a edificação, o ensino, a comunhão, o serviço e o evangelismo, né? E o evangelismo desemboca na multiplicação. Eu sei que às vezes é difícil, é um grande desafio, mas de novo é para Deus, por Ele e para Ele. Então não tenha medo, né? Tente aí, se você quiser rever esse vídeo, ele é baseado no último capítulo do livro, tá? Requisitos para multiplicação. Ele está dando dicas aqui bem práticas. Eu gosto porque esse livro é bem prático, né? Ele às vezes dá cada cutucada, ele fala, tá fazendo isso, e aí faz um exercício. Tem muito exercício bom para fazer no final também das páginas. E eu quero incentivar vocês a estar sempre reavaliando, né, se o seu pequeno grupo está cumprindo esses 5 propósitos e se está no caminho da multiplicação. Tá bom? Não estamos aqui para cobrar números, não estamos aqui para fazer comparação de PG que é melhor que o outro. Deus nos livre disso, tá? Mas estamos aqui para a glória do nosso Deus e entendemos que o caminho é esse. Nós cumprimos esses propósitos visando realmente multiplicar para o reino. Tá bom, queridos? Se alguém quiser fazer alguma observação final aí, eu estou encerrando minha parte aqui. Tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração? Pode abrir o seu áudio aí e falar. Ninguém mais? Só eu e a minha ventoinha? Desculpe por isso, viu, gente? Equipamento velho, como é que fazer o quê, né? Mas quero pedir então para alguém encerrar esse tempo orando por nós, pedindo que Deus nos ajude a cumprir esses propósitos e que nosso PG possa dar fruto e multiplicar. Alguém pode então encerrar orando, por favor? Quem poderia? Eu posso, Paulinho. Por favor. Senhor Jesus, queremos agradecer por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Somos gratos, Senhor, por mais um aprendizado. Somos gratos, Senhor, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, que sempre estão à disposição para nos ensinar como devemos a cada dia aplicar as Tuas verdades, ó Deus, não só nas nossas vidas, mas naqueles, ó Deus, que caminham junto conosco. Obrigado, ó Deus, por este momento, Pai, obrigado. Eu só tenho, Deus, te agradecer. Uma única coisa que eu te peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria como líderes em treinamento, que possamos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade. Porque sabemos, ó Deus, que tudo que fizermos, tudo é para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter uma semana de acordo com o Teu querer. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.